Fala, maratonistas, beleza? Meu nome é Iago, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, último vídeo de 2024, mas também com um cheirinho de aniversário, porque sim, hoje eu faço aniversário. 2024 foi um ano que teve uma montanha-russa, né, de lançamentos. A gente teve lançamentos que pegaram a gente de surpresa e teve lançamentos também que foram péssimos. Então 2024 foi uma verdadeira montanha-russa de sentimentos no quesito lançamento de filmes. E aí, para poder a gente finalizar essa montanha-russa aí, não tinha forma melhor do que falar sobre um filme nacional, que é O Auto da Compadecida 2. E cara, O Auto da Compadecida, que foi um filme lançado lá em 2000, ele é um dos filmes mais queridos de todo brasileiro. Se você falar com qualquer brasileiro, ele em algum momento vai citar esse filme, porque esse filme ele é icônico por vários motivos. Primeiro, pelo seu humor ácido, pela sua característica de conseguir criticar, mas também pela sua sagacidade em trazer elementos de retratar o Nordeste. E aí é óbvio que quando foi anunciado que O Auto da Compadecida 2 ele seria lançado 24 anos depois do lançamento do primeiro filme, as expectativas elas foram estratosféricas. E aí, cara, a questão é justamente essa. Essa crítica pra mim ela foi muito, mas muito difícil de fazer. Porque por um lado, quando eu tava assistindo esse filme, depois que eu saí, eu meio que me senti abandonado, meio que eu me senti deixado de lado, como se não tivesse sido uma experiência tão prazerosa assim. Mas ao mesmo tempo, quando eu começo a relembrar o que eu assisti, eu lembro que eu me diverti, eu lembro que eu dei uma gargalhada, eu lembro que tiveram momentos ali que foram momentos interessantes. Então, por isso, esse conflito. Mas o que a gente vai ver é o seguinte, a gente vai ver nessa história que João Grilo e Chicó, eles vão se encontrar, porque o filme, esse novo filme, ele vai se passar anos depois dos acontecimentos do primeiro filme. Então eles vão se encontrar novamente para poder colocar planos mirabolantes em ação em meio a um contexto político. Então a gente já sabe que vai dar confusão, a gente já sabe que a gente vai ter comédia, que a gente vai ter BO e que a gente vai ter um toquezinho de deboche. O Auto da Compadecida 2, ele tinha uma necessidade de ser lançado. O primeiro filme ele deixou portas abertas, ele deixou nós que não foram desatados ou então pontas soltas. A gente teve isso, a gente teve essa necessidade da história. Não, a gente não teve. O Auto da Compadecida de 2000, ele é um filme muito redondinho, ele tem início, meio e fim, é tudo muito bem explicado. Então pode ter sido lançado meio que como uma forma de celebrar quase que 25 anos desde o lançamento do filme. E aí, esse que é o problema, porque se eu for bater a real pra vocês, o Auto da Compadecida 2, a história dele é exatamente a história do primeiro filme. É a mesma história. Não seria um problema, porque aquela coisa assim, se o primeiro deu certo, por que não refaz o primeiro, né? A gente faz um novo filme contando a mesma história, que vai dar certo. Cara, pode dar certo, como a gente já viu que deu certo em alguns filmes. A questão é que nesse novo filme a gente não tem personagens tão carismáticos e tão marcantes como a gente teve no primeiro filme. E aí é justamente esse o grande ponto do Auto da Compadecida 2. Ele vai tentar repetir a história do primeiro filme, só que sem personagens dignos, sem personagens fortes o suficiente para poder sustentar essa trama. E aí vai ser o maior tiro no pé que a obra vai dar. E olha que esse tiro no pé, a obra não se recupera. Ela vai capengar ao longo de toda a narrativa até chegar no final. E é aquela questão, se não tem personagem suficiente para poder contar uma história, tem necessidade de fazer um filme de quase 2 horas de duração? Tem necessidade? Não tem, porque aí é isso que vai ficar aparecendo. Vai ficar parecendo que o filme, ele acabou espichando, que ele acabou esticando coisas que não tinham necessidade. E aí a gente vai perceber que a narrativa tem pontos vazios e pontos frágeis. E isso é um problema quando a gente assiste a um filme. Então, se a gente não tem personagens suficientes, dava uma encurtada na história, sabe? Dava uma amarradinha para poder a história ela ficar um pouco mais fluida. Essa sensação, ela deixa o espectador quando a gente vê Chicó e João Grilo, ou seja, Selton Mello e Marcelo Nastergalli, que dão um show. Os caras, eles têm uma química, velho. Eles têm um molho. Eu acho que mesmo depois de 24 anos tendo interpretado Chicó e João Grilo, eles continuam fazendo como se nada tivesse acontecido, sabe? Como se eles nunca tivessem deixado de utilizar esses personagens na vida deles. Então eles vão entregar, assim, uma surra de entretenimento, eles vão entregar uma dose absurda de nostalgia. Então a gente vai se sentir aquecido, abraçado nesses momentos. Então quando a gente tem os nossos protagonistas, funciona. Só que não pode ser só eles, né? Não pode ter só eles como ponto forte. A gente precisa que a história, ela caminhe de outras formas e infelizmente isso não acontece aqui. Outro ponto que é meio delicado é o seguinte: você substituir Fernanda Montenegro em qualquer coisa que seja é uma tarefa muito difícil, independente do calibre de atriz que você seja. E eu acho que assim, Thaís Araújo entregou uma boa Compadecida? Entregou, ela entregou uma Compadecida, ela entregou a Compadecida dela. E eu acho que esse é o maior mérito de Thaís Araújo nesse filme. É ela não tentar imitar a Compadecida de
Fernanda Montenegro, porque se ela tivesse tentado imitar, a gente ia fazer uma comparação ainda mais cruel, né? Que ser humano é cruel, quando a gente quer ser cruel, a gente é bem cruel. Só que ao mesmo tempo, a Compadecida que foi mostrada foi aquela Compadecida assim, que tem aquela coisa de mãe, que tem aquela coisa de se preocupar nesse sentido de mãe, de ser plácida. E essa Compadecida que Thaís Araújo trouxe, eu não senti essa vibe mãe. Ela meio que tenta imprimir essa vibe de mãe, mas eu não consegui sentir. E eu senti uma carga dramática mais do que a necessária, sabe? Eu acho que ela tentou vender muito o peixe, e aí quando você tenta vender muito, aquilo soa artificial. Eu acho que em muitos momentos a atuação dela acabou soando meio que artificial, mesmo que eu saiba que ela é uma excelente atriz. Mas independente dessa questão aí, eu acho que Thaís Araújo, ela tava belíssima. Ela tava muito, mas muito bonita. A caracterização dela tava muito, mas muito bem feita. Eu acho que esse vai ser um outro ponto forte do filme. A questão da estética do filme, a questão de como esse filme se apresentou pro público, os figurinos, o cenário, a sonoplastia, a trilha sonora desse filme é a coisa mais bonita do mundo. Eu acho que esses elementos aí, inclusive, eles vão ser muito importantes para a história, quando a história, a narrativa, a própria narrativa, ela acaba mostrando pra gente que ela é frágil. Então aí, em momentos que a própria história ela não vai conseguir se sustentar, esses outros elementos conseguem arrebatar a gente, conseguem fazer a gente meio que desviar a atenção dos erros da história. Então esse ponto aí é um ponto muito, mas muito bom do filme. Por isso eu, Iago, dou 3 almofadinhas pra obra, porque é aquela história. É um filme que tem alguns elementos interessantes, mas que acaba tropeçando muito na questão técnica. Ele, em muitos momentos, vai utilizar o longa de 2000 como uma muleta emocional quando a obra ela não consegue caminhar com as próprias pernas. E isso não seria um problema se, como eu disse, a gente tivesse personagens bons o suficiente para poder manter esse hype. Então, eu acho que é o seguinte, a dica que eu dou para você é: ajuste as suas expectativas. Se você for assistir o filme, assista o filme de coração aberto, porque eu acho que, mesmo com todos esses tropeços, o Auto da Compadecida 2, ele consegue entregar uma história mediana e consegue cumprir 2 pontos que ele se propõe e se propõe a fazer muito bem, que é o quê? Criticar o contexto de uma forma extremamente sagaz, trazendo religião e política e, ao mesmo tempo, te fazer rir. Então é isso, galera, o vídeo tá acabando, eu espero muito que vocês tenham gostado, desejo pra você um feliz 2025, e aí, se você não curtiu agora, dá aquela curtida de final de ano, se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Então é isso, valeu!